10h37, de volta com o programa do Povo, hora de falarmos sobre direito de família, inclusive. Vou conversar agora com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, ela é advogada, especialista em direito da família e sucessões. Bom dia, doutora Lidiana, seja bem-vinda. Bom dia, Roniel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. E hoje de um tema que eu tenho certeza que nossos ouvintes têm muitas dúvidas, então nós vamos esclarecer tudo aí para eles. Pois é um tema muito pertinente, né? Vamos falar sobre Natal e pensão. O que é obrigação e o que é afeto? Os pais que pagam pensão alimentícia, doutora, eles são obrigados a dar presente de Natal? A gente, quando fala, né, em Natal, final de ano, Ano Novo, a gente sabe que tem ali muitas vezes uma briga, né, uma disputa pela atenção da criança. E aí vem a dúvida, né? O pai já paga a pensão, ele é obrigado a dar um presente de Natal, como que isso funciona, né? E aí, quando eu respondo essa pergunta, geralmente as mães não gostam, porque a resposta é não. O pai, ele paga a pensão e isso não quer dizer que ele é obrigado a dar um presente de Natal. Mas a grande questão é o seguinte: não é porque não é uma obrigação legal que a gente não vá presentear, Claro, principalmente o claro. filho, né, nesse momento, principalmente quando a gente fala sobre crianças mais novas, né? 2, 3 anos, que ainda às vezes acreditam no Papai Noel, Uhum. né? Precisam de ter esse cuidado maior, essa atenção maior. Então, não é obrigado a pagar pensão e dar presente, mas é indicado, né, que se presenteie, que faça parte desse momento. Afinal, estamos falando aqui para muito além de pensão e de Natal, estamos falando da presença, né, do pai e da mãe, que é essencial para o crescimento da criança. Muito. Às vezes o pai, principalmente o pai, né, muitas vezes, não tem essa dimensão do quanto a presença dele também é importante. Poxa, e é um filho seu, é uma filha sua, né? Não é possível, né, que você só vai fazer o que é obrigado. Você tem que sempre fazer um pouquinho a mais ali e ajudar, porque você está ajudando é o seu filho, né? Sim, e a gente sabe que hoje a situação não está fácil para ninguém, né? Muitas vezes a mãe se vira e compra nem que seja uma lembrança para o filho. O Uhum. pai também pode perfeitamente fazer isso. Ó. Não consigo te dar um presente, né? Talvez aquele presente que você queria, mas o pai está aqui, o pai gosta de você, te ama, cuida, preocupa, trouxe uma lembrança, né? É muito mais o gesto do que o presente em Uhum. si, né? O significado, né, do Natal, que é de fato a presença, o acolhimento, né, o amor ali, que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. E o valor da pensão pode incluir um valor extra para o Natal? Essa é uma pergunta que as pessoas costumam confundir um pouco. Quando a gente tem, muitas vezes na pensão 13º, né, férias incluída ali, é, pode ser que, se for estipulado, né, uma determinação legal na sentença ou no próprio acordo que o pai e que a mãe, né, fizerem, que vai ser, além da pensão no mês de dezembro, enviado um valor maior para um presente de Natal. Então, por exemplo, pode ser que eles entrem em acordo que falam, ó, no mês de dezembro, como tem Natal, tem gastos, tem outras coisas a mais, eu vou enviar, por exemplo, R$ 200 a mais, além do valor da pensão, para contribuir. E aí, às vezes, a própria mãe pode comprar o presente e falar que foi o pai. Enfim, pode ser, apesar de não ser comum, pode incluir, tá? Pode existir essa opção, mas não é algo muito comum, é mais raro de acontecer. Porque é muito mais tranquilo o pai comprar o presente e entregar, né? Então, Uhum. esse valor extra aí, apesar de poder, né, ser algo possível, não é algo muito comum, tá, Roniel? Então, assim, não pode o outro genitor, o pai, cobrar judicialmente um presente. Exatamente. Se isso não for combinado, né? Se isso não constar na sentença, igual esse exemplo que a gente mencionou, ó, tá constando lá que além do valor da pensão vai ter R$ 200 para um presente, para a ajuda de custo no presente, se isso não for estipulado claramente, não pode ser cobrado de forma alguma, tá? Até porque, como a gente começou a nossa conversa falando, aqui é muito além da obrigação. Nós estamos falando do afeto, do amor, do carinho que a gente precisa passar para os filhos, tá? Então, dificilmente a gente vai conseguir cobrar isso judicialmente, até porque, vamos pensar que a gente tem um acordo lá onde o pai e a mãe colocaram que o pai vai dar, por exemplo, R$ 500 a mais.
Aí essa mãe vai procurar um advogado para entrar para cobrar esses R$ 500. Quanto que ela vai pagar para o advogado? Então, Não faz assim, sentido, né? dificilmente. Então, a gente, apesar de ser necessário o auxílio do advogado, vamos dar ativo, beleza, mas às vezes você tem muito mais transtorno, né, do que tudo. Então, às vezes, o bom senso, às vezes não, sempre o bom senso, ele tem que fluir ali das partes, né? Olha, eu já pago a pensão, não sou obrigada a dar presente, mas eu vou dar presente porque é o meu filho, como você bem pontuou, né? O meu filho, a minha filha, é o amor, é a oferta, é a criação. Então, eu vou presentear por esse motivo, né? Bacana. Ô, Lidiana, e se o cara, por exemplo, lá o pai cisma e pensa assim, vamos supor, eu pago R$ 600 de pensão, então esse mês é Natal, em vez de dar a pensão esse mês, eu vou comprar um presente de R$ 600 Uma para bicicleta. bicicleta, né, para meu filho ficar louco lá comigo e tal, e aí esse mês eu não dou pensão, pode isso? Não pode, tá, Roniel? As pessoas acham que se dar um presente com o valor que paga da pensão vai estar substituindo. Não façam isso, porque você vai tomar um processo de execução. E aí, judicialmente, você vai ter que pagar isso com juros, com correção monetária, tá? Porque as pessoas acham que precisa juntar 3 meses de atraso para entrar com o processo cobrando. Não há essa necessidade. A partir do primeiro momento, primeiro mês que não pagou a pensão, já é possível você entrar com o processo cobrando. E aí a gente cobra com juros, correção monetária, dependendo se no acordo tiver multa por descumprimento, a gente coloca multa, tá? Então não faça isso de forma alguma. Quer presentear? Dá um presente que cabe no bolso. O gesto é muito mais importante do que o presente em si para a criança. Pague a pensão e dê o presente de forma separada, tá? Bacana. Até porque o objetivo principal da pensão é a alimentação, né? E às Perfeito. vezes você dá lá um presente e você acaba comprometendo até o que comer, né? Sim, e a gente sabe que dezembro é um mês que os gastos eles acabam aumentando, porque aí você tem na escolinha, às vezes, uma apresentação de Natal, uma formatura, um amigo oculto, e aí a criança acaba tendo que participar desses eventos e os valores que são gastos são eventualmente maiores do que em meses, né, que a gente sabe que não tem isso. Entendi. Doutora Lidiane, no caso do genitor que não tem a guarda, né? Ele pode entregar o presente pessoalmente? Isso aí é algo que a gente tenta levar para o lado do bom senso também. O que a gente determina quando a gente está falando aqui em pais separados, né, onde um detém a guarda, independente se a guarda que é compartilhada ou unilateral, né? Só recapitulando para os nossos ouvintes que nós já falamos isso. Guarda unilateral, só um decide sobre as questões da vida do filho. Guarda compartilhada, os dois decidem sobre todas as questões. Quais questões? Onde estuda, qual atividade essa classe vai fazer, se vai viajar com a escola ou não, enfim, tudo que envolve a criança, tá? E nas duas precisa-se de pagar a pensão alimentícia. Porque erroneamente algumas pessoas acham que na guarda compartilhada não há necessidade do pagamento de pensão. Mas a pensão, como você bem pontuou, é para que a criança tenha ali os seus gastos mínimos, né, de sobrevivência garantidos, tá? Então, quando a gente fala aí de entregar o presente pessoalmente, se aquele pai ou a mãe não está com a criança no Natal, muito provavelmente ela vai estar com ele no Ano Novo. Então, o que eu sempre falo para que as pessoas tenham essa noção? Olha, se você não está no Natal, entregue no Ano Novo. Fala, olha, filho, o Natal vai passar com a mamãe, mas o Ano Novo você vai passar com o papai e o seu presente vai estar aqui. Então, às vezes, você vai evitar, né, todo um transtorno. Agora, não, eu faço questão de ir lá. Converse com a mãe, converse, né, com a família. Se a pessoa autorizar, se o relacionamento, obviamente, for um relacionamento tranquilo, né? Porque se for um relacionamento que terminou com muita briga, existe muita divergência ali, dificilmente nós vamos conseguir ter um diálogo. Mas se esse diálogo existe, não, vou passar um pouquinho antes e vou entregar perfeitamente, tá? Então vai da situação do casal. Se o casal tem um convívio tranquilo, ótimo, não tem problema, se estão de acordo, tudo bem. Agora, se tem essa dificuldade em comunicação aí, às vezes a mulher tem uma medida protetiva, por exemplo, e precisa desse afastamento, evite. No próximo momento você entrega, né? A criança, ela vai entender. Hoje as crianças elas estão muito inteligentes, elas sabem as coisas, elas pegam no ar, né? Elas estão assim
numa rapidez de pensamento que está assustando a gente, né? Verdade. Minha avó fala que os meninos hoje já nascem de olho aberto. E é verdade. Então, assim, a criança ela vai entender na hora que o pai com a mãe e que a mãe conversam com ela e explicam a situação. A gente precisa pensar que o principal é proteger a criança ou adolescente, tá? Principalmente quando nós estamos falando na idade inicial, tá? Que vai formar ali, né? Tudo que aquele adulto vai se tornar, tá? Nos primeiros anos. Então, isso é muito interessante e importante, principalmente porque é nesse momento que o pai e a mãe vão fazer diferença de não falar mal do outro, né? Daquela prática da alienação parental. Então, isso é essencial para o crescimento saudável dessa criança, tá? Então, sempre o bom senso. Doutora, só voltando um pouquinho no que você falou sobre a guarda compartilhada, muita gente erroneamente pensa que, por exemplo, né, se a guarda compartilhada não precisa pagar pensão. Outras pessoas acreditam que se a guarda é compartilhada, o menino ou a menina vai ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro, e não é assim, né? E uma dúvida que me surgiu aqui os divórcios que aconteceram mais antigos, né? E eu acho que nem tinha essa questão da guarda compartilhada, se não me falha a memória. Como que fica? Automaticamente fica na guarda não compartilhada? Se não ficou bem claro ali se é compartilhado ou não? Quando a gente tem ou uma sentença ou um acordo, sempre tem que estar estipulado se a guarda é compartilhada ou unilateral. Não tem como ficar subentendido. Quando a gente coloca guarda compartilhada ou guarda unilateral, a gente coloca fica determinado a guarda compartilhada ou unilateral com a residência materna como principal ou paterna como principal. A gente coloca um lar de referência, tá? Então, aquela pessoa que vai ficar com a criança, ela vai ter o lar de referência para a criança. E o outro é que vai fazer o pagamento da pensão. A gente não consegue fazer um documento omisso. Mesmo se for um acordo, se a gente pedir uma homologação de juiz, o juiz vai intimar e vai falar, tá, beleza, tá com o acordo aqui do valor da pensão, de visitação, mas e a guarda? A guarda vai ser o quê? Então, a gente precisa informar. Então, sempre vai ter ali no documento. Por isso, Roniel, que é importante que a gente regularize essa situação. Eu sempre falo isso. Regularizar a situação é muito importante. Por quê? Se houver algum descumprimento, a pessoa que tem que receber ali em nome do filho, ela consegue entrar com o processo e cobrar esses valores, né? Se houver alguma má-fé, ela também vai conseguir. Então, às vezes, chega um caso para mim da cliente que fala assim, tem 5 anos que eu fiz um acordo de boca, ele me paga R$300, eu tô querendo olhar porque já tem 6 meses que ele não me paga, dá para executar? Eu falo assim, mas seu acordo é de boca? Infelizmente, você não tem acordo. Judicialmente falando, se não existe documento, não existe nada que obrigue a pessoa a realizar o pagamento. Aí a mãe fica doida, fala assim, nossa, doutora, mas como assim? Eu não sabia. Então, precisa-se ter esse cuidado. Ou, em muitos casos, a mãe fala assim, não quero nem saber do pai, eu vou dar conta de cuidar, né? Hoje em dia tem muito isso, a mulher tem que dar conta de tudo. Eu vou cuidar da minha filha sozinha, do meu filho sozinho, não preciso dele. Gente, se você, eu sempre falo com quem eu converso, eu atendo. Se você não quer usar o dinheiro do pai, eu tenho condições de bancar meu filho? Ótimo. Vai lá, faz um acordo, esse valor, põe na poupança, quando seu filho fizer 18 anos, você entrega o dinheiro para ele. Você não vai ter mexido em R$1, mas garanta o direito do seu filho. Porque quando você abre mão, você não está abrindo mão do seu direito, você está abrindo mão do direito do seu filho, né? E isso, com certeza, lá na frente vai ter uma repercussão, vai influenciar. Então, sempre regularizar. Tá em dúvida? Busca o auxílio jurídico. Eu não tenho condições de contratar um advogado particular. Vá na defensoria, nós temos o SAGE aqui, né? Então, assim, opções a pessoa tem, mas nós precisamos parar com esse hábito de, depois eu olho, depois eu faço, porque aí na hora que precisa, muitas vezes, ou não vai conseguir, ou vai ter muita burocracia para conseguir resolver essa situação. Verdade. E onde que fica a defensoria que tá vendo? A defensoria fica ali perto atrás da esplanada, daquele prédio da esplanada, Sim, naquela sim. rua que virou Contramão, não sei o nome daquela rua, no Bar da Marlene ali. Sim, isso. Perto da Pós-Vale ali. Também esqueci É por ali. Eu não sei o nome daquela rua. Eu posso não é até. que foi na OAB mesmo? É pertinho. Não é na OAB. A OAB é no CREA, né? Dos engenheiros. Tá.
mas é próximo à Pós-Vale ali, Ah, um não, pouquinho legal. para frente. Uhum, Eu posso até pegar o endereço certinho e trazer no próximo programa uhum. para passar para os ouvintes. Mas se jogar com uma pesquisa no Google, a Google, é. pessoa consegue achar. E também tem o SAGE lá na FUNSESI, que são dos estudantes, né, com auxílio dos advogados coordenadores, que também prestam esse serviço. Então, Uhum, nós temos duas opções aqui em Itabira agora, com profissionais competentes, né, da mesma forma que advogados particulares para quem não tem condições. A gente sabe uhum. que não é todo mundo que tem condições de pagar um advogado particular, mas todo mundo tem condições de ir atrás dos seus direitos e dos direitos dos seus filhos. Então, não deixem para depois, não protelem, né, não fica adiando, porque na hora que precisar, muitas vezes vai passar por uma dificuldade, não vai conseguir, vai ter burocracia, e aí vai pensar, nossa, por que que eu não fiz isso antes, É né? O verdade. prejuízo é muito É grande. muito grande. E o responsável pela guarda pode impedir a entrega do presente? E como a gente falou aqui, então, o genitor que não está com a guarda quer entregar, a mãe não deixou, vamos evitar, né? Não é que a mãe possa impedir, mas você vai criar um atrito maior. Ó, da próxima vez que você vê o filho, então você antecipe o presente. Eu vou ver ele um final de semana antes. Então vou antecipar, já vou entregar o presente para no Natal já ter entregue, ou vou entregar no Ano Novo, tá? Não pode ser impedido de ver os filhos, mas ou mesmo de entregar o presente. Mas se não está na data combinada, se não é o que está ali estipulado no acordo ou na sentença, a gente tem que sempre pensar primeiro na criança e ter o bom senso, né, gente? Porque dependendo da situação, vai se criar uma situação muito constrangedora, difícil, até mesmo uma briga desnecessária, né? Uhum. E às vezes a pessoa tá querendo isso mesmo, né, Roniel? É verdade, é verdade. Agora, se o pai paga a pensão direitinho, ele tem direito às visitas com o filho, né? Então ele pode pegar essa data, que seja antes ou depois do Natal, para fazer essa entrega. Sim, e você tocou em um ponto importante. A pensão não tem nada a ver com a visita. Não? Não. Uma coisa não anula a outra, tá? Se o pai está com a pensão atrasada, isso não quer dizer que ele pode ser impedido de ver o filho. Apesar de muitas pessoas utilizarem isso como uma forma, né, de barganha, de tentar convencer. Eu que também não acho que seria de tudo errado. Mas se o pai está com pensão atrasada, é entrar com um processo de execução para cobrar esses valores atrasados. Uhum. Agora, se o pai não visita, é entrar com um outro processo para regularizar e regulamentar para diminuir a visitação. Poxa, se ele não está vendo o filho, se ele não faz questão, vamos diminuir aqui as visitas. Então, uma coisa não impede a outra, tá? Uhum. Obviamente que se o pai é um pai presente, paga pensão e tudo, o relacionamento com a mãe, com o próprio filho, vai ser mais tranquilo, tá? Mas uma coisa não vai impedir a outra. Dá raiva mesmo, eu falo com as mães. Gente, dá raiva, eu sei, ele não tá pagando pensão e tá querendo ver o filho. A gente fala que é o pai do Instagram, né? Fica meia Uhum. hora com o menino, tira uma foto e fica parecendo que é o paizão do ano. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque agir sem pensar ou sem ter uma orientação jurídica pode prejudicar a própria pessoa. Então, se Uhum. a mãe chegar lá e falar assim, você não tá pagando pensão, você também não vai ver o nosso filho esse final de semana, que eu não quero nem saber. Aí o pai pode ir lá, por exemplo, fazer um registro de um boletim de ocorrência, entrar com um processo, falando que tá com alienação parental, e aí a gente vai criando uma série de problemas. Por isso que eu falo que sempre é o bom senso, né, Roniel? Pensar na criança, ter bom senso. Mas uma coisa não vai anular a outra, tá? Então, se tá no final de semana anterior, deixa a criança aí, tome as medidas judiciais cabíveis, deixe que o advogado resolva essas questões, tá? Eu vou ficar no ano novo. No ano novo, entrega o presente, a criança vai entender com certeza, tá? Uhum. Eu já ouvi algumas mulheres dizendo, eu prefiro que ele não pague pensão, porque eu também não quero que ele veja o filho, que ele tenha contato, eu até prefiro assim. Existe essa possibilidade da mãe falar assim, olha, eu não quero que ele pague pensão, porque eu não quero que ele conviva com o meu filho. É aquela história, né? A mãe, às vezes, terminou de um relacionamento, né? Veio do relacionamento ali muito conturbado, às vezes o término foi por um motivo, assim, muito forte, existe uma mágoa muito grande entre o casal e acabam descontando no filho. Não é correto fazer isso, mas aí o que que muitas vezes a mãe acaba fazendo? Pega uma dor que é dela e passa para o filho e fala: eu não vou entrar com processo para pedir pensão,
porque aí eu vou ter que deixar ele ver o filho. Então eu prefiro eu ficar aqui e ele fica lá. Mas quem está saindo prejuízo? É o filho, gente. Né? Não é a mãe, não é o pai, é a criança que vai crescer sem o apoio paterno, né? Sem a ajuda financeira, sem o amor que poderia ter da família do pai também. Porque quando a gente fala em convívio, não é só com o pai, né? São os avós paternos, primos, né? Tios, então toda a família do pai. Então, apesar de realmente isso que você falou existir, existem casos mesmo onde a mulher prefere, né, não ter contato nenhum e aí não busca regularizar essa situação, mas não é o mais indicado. Como eu falei, não quer pegar o dinheiro? Põe na poupança, não mexe, entrega para o menino depois, né? Não é o mais indicado, porque as consequências são grandes. Quando essa criança crescer, vai se tornar um adulto com traumas, Roniel. Isso é comprovado, assim, cientificamente. A ausência paterna ou a ausência materna traz prejuízos muito grandes. É verdade, perfeito. Doutora, para a gente finalizar, qual a orientação geral para os pais que têm dúvidas sobre esse assunto? Primeiro ponto. Tô com dúvida, posso, não posso? Veja o acordo ou a sentença que vocês fizeram. Porque lá costuma ter tudo discriminado. Qual é o tipo de guarda, como a gente conversou? Qual é o valor da pensão? Qual é o dia de visita? É visita livre? É visita quinzenal? Quem fica no Ano Novo? Quem fica no Natal? Isso tudo costuma estar discriminado lá. Não está? Vou atrás do advogado ou advogada que fez o processo para mim e não atrás do pai ou da mãe para entender. Ô, doutor, tô com um documento aqui, mas eu não entendi aqui. O Natal é eu que vou ficar? É a mãe? Como é que é? Aí o advogado vai explicar, esclarecer as dúvidas. Você não tem que ir atrás do outro pai ou da outra mãe de forma alguma. Entendeu? Aceitar, tá? Sem caçar briga, sem confusão. Nós estamos no final de ano, é Natal, o espírito é de amor, de alegria e não de brigas, né, gente? Então, é entender isso e também ter o bom senso, né, Roniel? Bom senso eu acho que é a palavra-chave para tudo. Pensar sempre na criança. Eu tô com alguma dúvida. Busque o auxílio jurídico. Não sei quem era o advogado. Vai ao fórum, vai na defensoria, procure alguém do meio jurídico para te dar um suporte, uma orientação, pelo menos inicial, do que você deve ou não fazer. E sempre lembrar que o que a gente tem que preocupar é com o bem-estar da criança, o crescimento daquela criança e do adolescente, principalmente quando a gente fala de crianças em fases iniciais. Então, né, para a gente finalizar essa nossa audiência, eu falo com os ouvintes. Bom senso, pensem nos filhos, evitem brigas, principalmente na frente deles, e vamos cada um seguir sua vida, o relacionamento acabou, mas pai e mãe nunca vão deixar de existir, né? Pai e mãe vão ser sempre presentes na vida daquela criança. Então, isso é o mais importante. E aí, se tiver alguma dúvida, buscar o auxílio jurídico adequado aí nos meios legais que a gente tem, advogado particular, ou defensoria, ou SAGE, ou o próprio fórum, que vai conseguir lhe dar um direcionamento também. Perfeito. Doutora Lidiana, como que te acha nas redes sociais? Lidiana Beltrame, vocês me acham em qualquer rede social. E eu aproveito já para agradecer mais uma vez, desejar a todos os ouvintes aí um Feliz Natal, próspero Ano Novo, porque eu não volto esse ano mais, só em janeiro. Só em janeiro, então já aproveito para desejar, né, ótimas festas e que todos possam passar com tranquilidade com os filhos, com a família, né, que seja um momento de muito amor e alegria. Bacana, olha, Feliz Natal, próspero Ano Novo para você e para toda a sua família, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até ano que vem. Obrigado pela parceria de sempre. Bom dia. Bom dia. 11 horas, nós vamos para o intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho com